A todos. Gostaria de agradecer, Munir, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e, mais uma vez, cumprimentando também o José Carlos, da CEBIC, a gente poder trocar algumas ideias, né, sobre um projeto que, acima de tudo, é da sociedade, é de todos nós, não é uma criação exclusiva, né, do governo federal. Eu acho que a participação dos entes federativos, da sociedade como um todo, através das suas representações, da cadeia produtiva da indústria da construção civil, dos órgãos de fomento, foi fundamental para que viabilizasse o programa Minha Casa Minha Vida. Eu, se fosse possível, gostaria que colocassem o PowerPoint para que vocês pudessem ter uma visão geral, e aí eu vou conversando com vocês, né? Então, nós temos, desde 2009, eu vou abordar esse aspecto dos dados gerais do Minha Casa Minha Vida. Ah, você tem aqui. Tá. Então, o tema que hoje nós vamos tratar aqui, até para poder motivar o debate, seria construção sustentável, materiais componentes e sistemas construtivos, os impactos da norma de desempenho, que é a NBR 15575. Num primeiro momento, esse nome pode parecer feio, assim, mas logo a seguir a gente vai poder, através do debate, da conversa, né, entender o importante aqui que o Munir ressaltou, né, dos sistemas alternativos ou das inovações tecnológicas, da capacitação da mão de obra, para que as construções né, que nós fazemos hoje para habitação de interesse social, elas possam atingir metas tão ambiciosas como as que a gente busca, né? Então, o aumento da produtividade, a construção em escala, assegurar a qualidade, tudo isso vai depender, né, do atendimento também a essa norma que eu estou aqui mencionando. Então, antes da gente, até para harmonizar o conhecimento de todos, eu vou dar alguns dados, mais rapidamente, para ilustrar o programa Minha Casa Minha Vida, quando que foi criado, foi em 2009, acho que, se alguém tinha alguma dúvida do ano, foi em 2009, foi bem no auge, né, que havia a crise, né, se instalando, houve uma medida anticíclica, e essa foi uma das iniciativas do governo, inclusive para que o Brasil não entrasse também nesse processo. Então, com isso, a parceria, mais uma vez, né, com o setor privado, com as entidades, os órgãos de fomento, foi fundamental. O programa, então, foi criado com o objetivo de estimular a provisão de habitação em larga escala, né? Nós temos um déficit habitacional imenso, o Munir aqui já destacou, portanto, a produtividade é fundamental, porque nós temos que construir com celeridade, né, em grande escala, e atendermos principalmente as famílias de mais baixa renda. Para isso, nós temos que reduzir o custo sem perder a qualidade. Estimular o crescimento econômico, como eu falei, da questão, inclusive, da crise em 2009, e promover a distribuição de renda e inclusão social, que é a política maior desse governo, né? Mobilizar o mercado formal da produção de habitação de interesse social. Então, o que viria a ser mobilizar o mercado formal? É estimular, por meio de mecanismos, né, com que todas as estruturas que hoje atuam na construção civil atuem de modo regular, atendendo às normas, e não naquele modo que a gente normalmente estava acostumado no Brasil, que é de um jeito desorganizado, informal. Não somos contra a autogestão em hipótese alguma, mas, quer dizer, a autogestão contribuindo com os impostos é uma coisa, a autogestão de qualquer jeito e a casa caindo lá na frente é outra história. Então, nós temos que estimular por meio de alguns instrumentos, né? Então, nós temos a política de subsídios e financiamentos, que é o que o Minha Casa Minha Vida organizou, uma distribuição de metas de acordo com o déficit habitacional, por regiões e por faixas de renda, a regionalização do custo das unidades, redução de juros e extensão dos prazos, redução de riscos e custos de seguro,
incentivos fiscais, regime especial de tributação, inclusive com relação aos materiais de construção, isso foi largamente utilizado, e a desoneração de impostos e materiais. Esses são apenas alguns instrumentos que eu estou aqui mencionando que estão sendo permanentemente dialogados, implementados, discutidos, e isso envolve todos os elos da cadeia produtiva. Na primeira fase do programa, que foi de 2009 a 2010, a nossa meta era de 1 milhão de unidades. O programa foi tão bem sucedido que nós, na segunda fase, de 2011 a 2014, ampliamos a meta para mais 2,75 milhões de unidades habitacionais. Então, hoje nós estamos com uma meta, né, bastante ambiciosa de quase 4 milhões de unidades. Acho que eu passei demais. Bom, se eu pulei algum slide aí. Aqui, apenas para ilustrar, acho que os senhores já devem conhecer a maior parte desses dados, né, e são ordens de grandeza. Nós temos, principalmente para atender as populações de menor renda, faixa 1 até R$ 1.600, faixa 2 até R$ 2.750 e a faixa 3 acima de R$ 2.750 até R$ 5.000. As unidades contratadas, se os senhores observarem, atendem bem mais a faixa 1, que é o objetivo do governo, que é exatamente prover as habitações de menor poder aquisitivo da casa própria. Já foram entregues das unidades contratadas 1.500.000 unidades, e com um investimento de quase 200 bilhões, né, de reais, o que é muito dinheiro. Então, nós temos hoje já contratadas 3.200.000 unidades e, portanto, não temos pouco trabalho, Munir, nem Zé Carlos, pela frente para irmos em frente com o programa. Indo agora no mérito do nosso tema, né? Quais os desafios para dar sustentabilidade a um programa como Minha Casa Minha Vida, né? Vocês devem acompanhar o noticiário, o tempo inteiro se fala na melhoria da qualidade arquitetônica e urbanística dos empreendimentos. Então, isso é uma coisa que nós só vamos atingir esse objetivo se juntos, né, tanto o empresário, as prefeituras, as coabs, o governo federal, enfim, a sociedade, o usuário final, estivermos engajados nessa questão. Nós contamos muito, por exemplo, nos projetos, também com as áreas de pesquisa, com as universidades, para nos auxiliar a desenvolver projetos que inovem também os mecanismos para que a gente melhore o acesso e melhore a qualidade desses empreendimentos. Promover a adoção de tecnologias e soluções inovadoras para a qualificação da habitação de interesse social. Esse é o desafio que eu vou logo em seguida entrar, né, mais a fundo, que hoje nós temos a 15.575, que não era uma cultura até então praticada no Brasil, que é a avaliação por desempenho, né? Incentivar soluções construtivas e projetuais que minimizem os custos de manutenção do condomínio, incentivar a realização de empreendimentos na área urbana consolidada, garantindo o acesso a equipamentos, serviços públicos e comunitários. Nós não temos só empreendimentos que nascem do zero, né? Nós já temos áreas estruturadas e nós também temos esse desafio pela frente. E hoje temos, então, como foco aqui desse debate, também como que nós vamos trazer para o Minha Casa Minha Vida uma norma, né, que foi a norma de desempenho, a 15.575, que durante mais de 10 anos foi discutida pelo próprio setor, que entrou em exigibilidade em julho do ano passado, e que nós temos, mais do que nunca agora, que mudar a forma de enxergar os nossos empreendimentos. Então, nós temos que avaliar agora, com o foco na sustentabilidade, muito mais pelo viés do usuário, do conforto térmico, acústico, enfim, uma série de durabilidade, né? E que a norma de desempenho vem sendo o mote para que o setor se mobilize. Nós já temos como critério de exigência no Minha Casa Minha Vida o atendimento ao Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBQPH. Esse programa, né, como está aí mencionado, ele contém 3 sistemas, e esses sistemas já estão sendo monitorados e implementados
pelo próprio setor na hora de executar os empreendimentos e estão sendo exigidos, por meio do poder de compra dos agentes públicos, né, e privados, e mesmo do próprio usuário final, como um critério para acesso ao Minha Casa Minha Vida. Nós temos desde a questão do combate à não conformidade às normas técnicas, por meio do CIMAC, a certificação das empresas construtoras, por meio do SIAC, e os produtos inovadores, o atendimento aos critérios de avaliação de desempenho, no caso dos produtos inovadores, por meio do SINAT. Eu estou aqui abordando de uma forma bem geral, depois os senhores podem perguntar. Então, aqui um pouco a estrutura, né? Como que ela se organiza dentro do Ministério das Cidades, e agora uma ênfase maior que eu vou dar ao CETEC, que é o Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, que é uma estrutura da Secretaria Nacional de Habitação, que é onde é o fórum que a gente discute todos esses itens que nós estamos hoje aqui abordando. A ABC tem assento no CETEC, tem assento em diversos colegiados do PBQPH, e nós, toda vez que discutimos cada uma dessas instruções, desses sistemas, nós procuramos uma medida de consenso. Ou seja, a gente quer que as coisas deem certo, que elas convirjam, que sejam viáveis. Não adianta, né, aquela atitude da imposição sem que haja uma ação concertada. Aqui, só para ilustrar, então, quem que compõe o CETEC, naturalmente, hoje, a secretária nacional de Habitação, a Inês Magalhães, é quem preside o CETEC. No entanto, a gente tem uma política de alternância da presidência do CETEC, ora o setor público, ora o setor privado. O José Carlos Martins, aqui sentado à minha esquerda, ali na foto, já foi presidente do CETEC, né, pela CEBIC. Então, a gente alterna de 2 em 2 anos entre ministério e setor privado, também dando aí não só a oportunidade, né, mas passando um pouco para o setor aquela atribuição de dizer, bom, como conduzir uma estrutura como essa, onde tudo isso é discutido, e nós temos que tomar decisões, né, convergentes. Não é fácil, evidentemente, mas ele pode falar melhor do que eu. Tem muita entidade, ainda vai ampliar agora, tem mais 6 para entrar aí. E o pessoal não para de pedir. E a ABC está lá. Era para ter colocado mais colorido, mas o menino lá não botou. Bom, agora nós vamos entrar na questão, então, das especificações mínimas do Minha Casa Minha Vida. Os senhores devem conhecer hoje como é que se comporta a questão das especificações mínimas. E foi exatamente numa reunião do CETEC que a gente discutiu que, com o advento agora da norma de desempenho, nós não podíamos manter as especificações mínimas do Minha Casa Minha Vida como elas vinham sendo praticadas. Nós teríamos que readequá-las. Então, criamos um grupo específico, né, que exatamente teria como principal objetivo subsidiar a implementação da norma de desempenho no âmbito do Minha Casa Minha Vida. E esse grupo foi criado dentro do CETEC. É importante aqui destacar que esse grupo é como se fosse mais uma caixinha, porque nós já temos um que é para avaliar por desempenho os sistemas inovadores, né? E agora esse grupo que avalia o desempenho dos sistemas tradicionais com base no desempenho. Então, aqui um pouco a estrutura desse GT. Tem um grupo, então, gestor, onde os agentes da cadeia produtiva, de fomento, Caixa Econômica, Banco do Brasil, FINEP, enfim, todo mundo também tem assento. Nós temos um comitê técnico e temos os grupos de especialistas para validar aqueles procedimentos que serão disponibilizados para a prescrição, agora não mais com um enfoque de prescrição, né, para avaliação por desempenho daqueles empreendimentos que serão alvo do Minha Casa Minha Vida. Deixa eu passar esse slide aqui, que talvez o próximo esteja melhor. Então, quais são as atividades, né? Num curto prazo, o nosso principal objetivo é
substituir aquelas especificações mínimas, quando vocês entram no portal, que tem ali 2 páginas, por um catálogo de instruções provisórias e análise de dados e ensaios já existentes. Ou seja, nós vamos contar com o que o setor, com o que a academia, com o que os laboratórios já realizaram e vamos já disponibilizar no portal do Ministério das Cidades, mas com base na avaliação por desempenho, não mais com base naquela característica congelada que era da norma prescritiva. Logo em seguida, elas vão ser, obviamente, catalogadas e validadas por aquele grupo de especialistas que eu estava ali mencionando. Então, dependendo do tema, se for acústica, fogo, isolamento térmico, estrutural, esses especialistas, cada um em sua seara, né, vão estar olhando essas exigências, né, essa disponibilidade das caracterizações que vão estar sendo enviadas para nós e vamos disponibilizá-las com a autorização das entidades no portal do Ministério, podendo ser utilizadas como referência para o próprio setor. Atividades de médio prazo, aí nós precisamos, né, também dar seguimento à questão toda da capacitação laboratorial e, portanto, promover novos ensaios, né, e, com isso, esse catálogo crescer. Portanto, ter um catálogo de forma permanente no portal do Ministério, que o setor possa lançar mão e que ali estejam disponibilizados o que já existe, com isso fomentando o acréscimo de novas caracterizações. Como que isso está sendo feito, né, dentro do próprio CETEC? Nós temos alguns GTs, né, que foram criados, um deles é o de caracterização de subsistemas, onde aqueles subsistemas, tipo vedação, né, uma parede, não é só a parede junto com a janela, junto com o revestimento. Então, a avaliação por desempenho do sistema vedação vertical vai estar sendo caracterizada e disponibilizada em que condições ela atende à norma de desempenho. Se for utilizado o bloco cerâmico, o que tem que ser, quais as condições para atender o isolamento térmico, acústico daquela parede, com que tipo de esquadria ela pode ser utilizada. Assim vai sendo montado esses grupos. Na questão do Código de Obras, que foi aqui também mencionado, nós precisamos também dar maior harmonização aos critérios que hoje estão sendo exigidos em cada município. Então, porque senão o setor fica enlouquecido, né? São muitas variáveis existentes e a gente acaba tendo alguma dificuldade se a gente não harmonizar e não tiver uma matriz, né, maior que possa ser uma referência para todos. A formação de multiplicadores seria a disseminação desse conhecimento por meio das universidades, por meio de workshops, de pesquisas. A alteração do SIAC, principalmente com ênfase no projetos, é o aperfeiçoamento do sistema de gestão da qualidade, da certificação das construtoras, mas dando maior ênfase agora ao papel do projetista. Então, quer dizer, tudo inicia no projeto. Se o projeto não estiver bem especificado, atendendo aos critérios da norma de desempenho, não adianta nada. A construtora não vai conseguir, lá na ponta, executar o projeto atendendo à norma de desempenho se esse projeto tiver sido mal especificado. E, assim, para ilustrar, nós já temos aí um apoio da FINEP, né, além do apoio da Caixa Econômica, pela rede Cibratec, que é a rede de desempenho em edificações habitacionais. Essa rede tem como um foco maior, né, formar centros de excelência, porque nós temos um país, né, com dimensões continentais, onde a gente tem que capacitar outras regiões, que não só a região sudeste, né, nós temos que ter também outros laboratórios, não tão concentrados. Hoje todo mundo se queixa que tem que ir para São Paulo para fazer um ensaio, às vezes banal, né? Então, a gente tem que criar alguns centros de excelência com outros laboratórios menores, né, ligados a esses centros, mas espalhados por todo o território nacional,
Para isso, a gente precisa, sim, de investimentos do recurso público e, ao mesmo tempo, nós precisamos, né, da demanda desses institutos, né, e, portanto, que eles entendam perfeitamente aquilo que a sociedade necessita. Esse projeto também envolve sistemas inovadores, não só os tradicionais, então aí vem o SINAT, né, que hoje já está em vigência. E aqui, com relação à norma de desempenho, só para ilustrar como é que isso entraria, né, virtualmente, né, no portal do Ministério das Cidades. A empresa vai poder lançar mão, se ela quiser. Aqui, só a título de ilustração, eu coloquei um exemplo, né, a vedação vertical com bloco cerâmico. Eu podia ter colocado ali com bloco estrutural de concreto. Entende? Então, vai estar todas as caracterizações e como que isso tem que ser concebido. O SINAT, os senhores talvez já conheçam, mas é a mesma avaliação por desempenho, só que para sistemas inovadores. E ele já vem ocorrendo desde 2007, com base na norma de desempenho. O objetivo do SINAT, né, por meio das diretrizes, é harmonizar os procedimentos para avaliação técnica dos produtos, né, e, com isso, estabelecer parâmetros, né. Se nós vamos utilizar a estrutura metálica, como que ela vai... É quase que, para aqueles produtos que não têm norma, a gente criar uma espécie de regulamentação, né, para que essas empresas possam utilizar com base em um mesmo critério, senão cada um faz de um jeito, a gente não tem como acompanhar. O nosso objetivo sempre é o da política habitacional, de atender os programas habitacionais de interesse social do governo. Aqui, então, vamos falar, né, do emprego das novas tecnologias, a relevância deles, né, para o aumento da produtividade e para se atingir uma meta tão ambiciosa como a do Minha Casa Minha Vida, né, de 3, 4 milhões de unidades em um curto espaço de tempo. Então, só com a construção em escala, e para isso a gente precisa mudar o paradigma, precisamos inovar. O SINAT, ele faz parte da meta do PPA, né, do Minha Casa Minha Vida, do Programa Moradia Digna. Ele tem essa estrutura, né, que nós estávamos ainda há pouco conversando, tem um comitê técnico, as instituições técnicas avaliadoras, que são as ITAs, né, são elas o canal de entrada, né, por meio do qual as empresas solicitam a avaliação por desempenho, e o comitê técnico é o responsável por avaliar tecnicamente se aquela proposta pode ou não ser aprovada para uso no Minha Casa Minha Vida. Depois nós temos a Comissão Nacional, onde a ABC também tem assento, e a Comissão Nacional homologa se aquela avaliação realizada pelo Comitê Técnico e proposta pela instituição técnica avaliadora pode entrar em vigência. E aí ela é publicada e, posteriormente, é utilizada nos financiamentos via Caixa Econômica, Banco do Brasil, Coabs, né? Então, aqui um pouco, só para ilustrar quantas instituições técnicas avaliadoras nós já temos atuando, né, qual é a composição do comitê técnico e qual a composição da Comissão Nacional do SINAT. Aqui, novamente, para destacar o porquê, a importância daquele projeto da rede Cibratec. Hoje nós temos uma concentração muito grande na região sul-sudeste, principalmente sudeste, né, de centros de excelência capazes de fazer avaliação por desempenho. Quer dizer, muitos têm potencial, mas ainda não têm capacitação, como o Munir bem destacou aqui, não estão devidamente ainda qualificados para poderem atuar enquanto instituições que vão avaliar os sistemas construtivos com base na norma de desempenho, tanto a questão dos sistemas inovadores quanto dos subsistemas tradicionais. Aqui alguns requisitos, né, considerados na avaliação técnica, apenas para ilustrar. Eu falei muito rapidamente, porque eu estou tendo que fazer um resumo, né, mas quando eu falo que a parede tem que atender critérios de segurança, então vai a questão estrutural, ensaio contra fogo,
tem a questão da manutenabilidade, a habitabilidade. Então, você tem, na questão da habitabilidade, por exemplo, vai ter que fazer testes de estanqueidade à água, desempenho térmico, acústico. Muitos são feitos por meio de softwares hoje em dia, nem tudo precisa ir a campo, né? Então, a questão da sustentabilidade como um todo fica muito melhor coberta quando a gente avalia por desempenho o empreendimento do que se nós avaliamos simplesmente com base numa norma prescritiva. Aliás, todas as normas agora dos materiais vão ter que também se adequar à norma de desempenho. Bom, aqui é uma parte um pouquinho mais burocrática, mas, de repente, interessa a vocês também. A diretriz SINAT, né, que seria a regulação daquele sistema inovador, ela inclui os requisitos e critérios que vão ser avaliados por desempenho para aquele sistema construtivo, né? E os métodos de avaliação. Então, isso que eu apenas citei aqui, se vai ter que fazer ensaio de campo, se pode ser um software, e isso vale para todas aquelas empresas, empreendimentos que quiserem utilizar daquele sistema. E o DATEC, que é o documento, é quase que um certificado, é um resumo, é uma síntese, né? Que aí é por empresa, isso não é algo generalizado, a empresa tem que obter o DATEC, e ele tem uma validade temporária, porque o sistema inovador tem que ser mais proximamente monitorado. Inclusive, no nosso regimento, a ideia de que as auditorias se deem no mínimo de 6 em 6 meses, né? Tem que acompanhar, porque está lá um empreendimento do Minha Casa Minha Vida sendo executado com o SINAT, né? E tem o DATEC. Aí, lá pelas tantas, apresenta lá um problema de fissura. A instituição técnica avaliadora tem que acompanhar e tem que promover, junto ao detentor dessa tecnologia, que possui o DATEC, as correções. Não havendo a possibilidade de correção, esse DATEC é suspenso, né? E, da mesma forma, ele pode ser revalidado ou não, né? Dependendo. Pode, num prazo desses 2 anos, daqui a pouco isso já está com uma norma regulamentando esse sistema construtivo. Aqui apenas ilustração da evolução, né? Nós começamos em 2009 com 2 diretrizes, hoje já temos 10. Aí, por instituição técnica de avaliação, e isso serve como uma autocrítica, como nós não temos ainda muitas instituições com capacitação adequada para fazer uma avaliação por desempenho. Então, o nosso desafio na questão dos multiplicadores, na parceria, essa questão com a FINEP, dos projetos, para poder disseminar mais, é importante. E a demanda do setor, é óbvio. Aqui o número de DATECs publicados, né? Então, o documento técnico de avaliação por empresa, né? Nós começamos também com 1 e já estamos com 21. Isso aí não é número de unidades, viu? É número de DATECs por empresa. Então, é o certificado que aquela empresa tem para aquele sistema construtivo. Aqui o número de DATECs por instituição técnica. E aqui, só para ilustrar, quais são os sistemas construtivos mais demandados. E aí vem um comentário que serve como uma reflexão, uma autocrítica, né? Ao longo de todo esse período, né, acabou que a diversificação vem acontecendo mais agora. Lá no início, o setor ainda tinha um certo receio de inovar. E aí cabe uma reflexão sobre o conceito de inovar, né? Então, quer dizer, inovar não necessariamente é inventar, né? Às vezes, uma inovação ela pode ser incremental, pode ser na forma de fazer. Então, não precisamos, né, dar uma de professor Pardal. Então, as famosas paredes de concreto moldado em loco, né, assim como há a polêmica dizendo isso já está consagrado, depende, não é bem assim, né? Com relação aos painéis mistos de concreto pré-moldados, que mais se assemelham, inclusive, a uma demanda da sociedade, do usuário, ele, de repente, cresceu mais, o que faz sentido.
Porque a parede de concreto moldada em loco, ela, na verdade, tem uma escala, uma questão da produtividade relativa. Num primeiro momento, pode ter sido mais confortável para aqueles agentes que executavam. Mas, na verdade, em termos de aumento de produtividade, algo moldado em loco, ou seja, não é uma construção enxuta, não é uma construção seca, ela tem relatividade nisso. Você vai ter que gerar um canteiro de obras ali, quer dizer, só para empreendimentos muito grandes, e num primeiro momento que foi o sistema que logo obteve uma diretriz. Mas, na verdade, ele, de fato, a tendência não é que ele cresça, é que ele vá dando espaço para os outros sistemas. Depois nós temos paredes de concreto com PVC, o steel framing, o wood framing, argamassa, aí vem componentes. Você pode também, no SINAT, entrar com componentes. Você não precisa simplesmente ter a edificação, a unidade toda como uma proposta. Você pode entrar com um subsistema hidráulico, elétrico, gás, enfim. Aqui o nosso portal, a consulta no Ministério das Cidades pode ser feita por meio desse endereço eletrônico, e lá todas essas informações estão disponibilizadas e são democratizadas para o público e para as empresas, e servem como consulta também para os agentes de financiamento. Não sei se me alonguei muito, Munir, desculpa, mas eu acho que a mensagem mais importante aqui no nosso debate, agora para passar a bola para o Zé Carlos. Olá, tudo bom? Marum. Eu acho que a grande mensagem é que, se nós temos agora a avaliação por desempenho, nós temos, sim, e você tem toda a razão, que tornar essa informação o mais disseminada possível. Então, nós temos um desafio desde a mudança de grade curricular das universidades, a capacitação dos técnicos dentro das secretarias de obras, quem faz a avaliação técnica dos projetos, e também nós temos que mudar a cultura, no caso aí, agora o Zé Carlos é quem vai abordar, de como executar um empreendimento. Então, os mecanismos estão aí postos, eles estão sendo todos concebidos em parceria, todos nós aqui estamos pensando juntos e procurando o melhor, e nós temos um grande desafio pela frente. Obrigada.